Olá pessoal, bem-vindos a essa aula. Hoje a gente vai trabalhar um assunto que a gente já trabalhou antigamente, já deu a introdução dele. Agora a gente vai completar com a segunda parte de funções trigonométricas. Bem, funções trigonométricas vêm do ciclo de trigonometria, onde a gente viu trigonometria, o início, que era o seno, cosseno e tangente, que eram os básicos. Depois a gente viu o ciclo trigonométrico, que é o círculo trigonométrico. E depois a gente viu função trigonométrica. Agora a gente vai ver a segunda parte de função trigonométrica, onde a gente vai trabalhar com funções trigonométricas mais pesadas. Vamos lá. Dado que θ, ele diz que θ equivale a 300. Vendo que θ equivale a 300 graus, ele vai pedir não θ, e sim menos θ. Ele quer que a gente faça o seno de menos θ, o cosseno de menos θ e o tangente de menos θ. Ok. O que acontece aí? Quando o valor estiver negativo, a gente não gira no sentido anti-horário. Quando ele está negativo, a gente vai girar no sentido horário. Isso é uma regra. Gira sentido horário. Aqui vai girar, vai dar 900, que ele começa daqui, que é o ponto zero. Só que nesse caso a gente vai girar para cá, não vai girar para cá, ok? Que é negativo. Gira para cá, dá 90. Gira para cá, dá 180. Gira para cá, 270. Aqui dá 360. 300 é maior que 270 e menor que 360. Então, para cá ele vai formar um ângulo de 60 graus. Por quê? A gente vai subtrair, vamos lá. 360 menos o 300 graus. Vai sobrar 60 graus. Então, vou ficar 60 graus aqui. E aqui vai ser 30 graus. Por quê? Porque 60 mais 30 dá 90 graus, que já forma esse daqui. Os outros valores não me importam, porque eles já estão completos. Então, vamos lá. Ele pegou um ângulo de 60 graus aqui. Agora é só a gente fazer normal. Qual é o seno de 60? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60? O cosseno de 60 é o meio. E o tangente de 60... vai ver na tabelinha raiz de 3. Ou se você não sabe ver a tabelinha, você vê nas aulas passadas e tá lá explicando como é que isso acontece. Lembrando que a tangente é a divisão do seno com cosseno. Se você dividir aqui, vai dar o inverso disso. Aí raiz de 3 sobre 2 vezes o inverso disso, que é 2 vezes 2. Corta o 2 com 2, vai dar raiz de 3. Ok. E agora? Vamos colocar os valores, né? Ele disse que o seno é raiz de 3 sobre 2. E se a gente for ver, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Nesse caso aqui, é cateto adjacente sobre hipotenusa. E aqui, cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos ver se está certo. Cateto oposto, raiz de 3. Cateto oposto aqui, raiz de 3, está certo. Cateto adjacente, 1. Cateto adjacente, raiz de 3. A gente pode botar 1 aqui. Bota 1 sobre 1. Raiz de 3 sobre 1 é a mesma coisa que raiz de 3. Então o cateto adjacente está certo. Hipotenusa está certo também, porque os dois estão iguais. Ok. E agora? Vamos colocar nesse triângulo aqui. Isso aqui é um triângulo, ó, formado um triângulo. Beleza. Aqui o cateto oposto ao de 60 graus. É o cateto que não toca nele. O que não toca nele é esse aqui. Vamos dar uma ampliação para vocês verem melhor. Que é 60 graus. Qual é o cateto que não toca nele? É esse aqui. Então vai ser o cateto oposto. O cateto oposto é raiz de 3. Qual é o cateto adjacente? Ou seja, o que toca nele? 1. E qual é a hipotenusa? 2. Vamos agora fazer Pitágoras para ver se a gente acertou? Vamos lá. Pitágoras. 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado, que não é o quadrado da soma, é igual ao quadrado da hipotenusa, que é 2 ao quadrado. Ok. 1 ao quadrado. 1 vezes 1, 1. Raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado. Pode cortar a raiz com a raiz. 3. Igual a 2 vezes 2, 4. 1 mais 3, 4. É igual a 4. Se 4 é igual a 4, tá certo. Então a gente conseguiu fazer essa daí. Vamos marcar um OK. Vamos passar para outra.
Ele diz que o θ dessa daí é 50 graus. Vamos marcar aqui o θ de 50 graus. Vamos botar aqui. O θ disso é 150 graus. Aí ele pede θ mais 90. Então a gente não vai fazer do seno de θ, vai fazer o seno de 150, né, que é θ, mais 90. O cosseno de θ mais 90, deixa eu botar θ mais 90, e o tangente de θ mais 90. O que tem aí? Vamos lá. Ele já deu esses valores aqui. A gente não quer saber θ, a gente quer saber θ mais 90. A gente quer saber θ mais 90. Então a gente vai fazer o seno, o cosseno e a tangente desses aí. θ mais 90. θ não é 150? 150 mais 90. 150 mais 90 vai dar 240. Vou fazer no ciclo trigonométrico aqui. Olha aí. O ciclo trigonométrico, já que ele está positivo, o valor é positivo, a gente faz sentido anti-horário. Caso seja negativo, horário. Ok? Sentido anti-horário. Aqui vai dar 90, 180, 270. 270 não é maior que 240? Então já passou. 240 vai estar mais ou menos aqui. 270 menos 240 vai dar 30 graus aqui. 270 menos 240, 30 graus. 30 graus para fazer 90. Para fazer 90, 90 menos 30, 60 graus. Então 60 mais 30, 90 graus. A gente conseguiu fazer. Só que o que eu expliquei a vocês, ele sempre vai fazer com eixo X. Não tem como ele fazer com eixo Y, porque isso aí já é fora de questão, entendeu? Agora, ele vai pedir o seno de 60 graus. Por quê? Porque quando a gente... Esses daqui não importam porque eles já estão completos. Aí ficou faltando 60, tá vendo? Ficou restando 60 aqui. Ficou faltando 30 para ele completar. Então, deu 60 graus. E agora? Seno de 60 graus, vamos lá. Seno de 60. A gente vai lá na tabelinha de novo e vê. Raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60. Cosseno de 60 vai lá na tabelinha e vê. 1 meio. Tangente, né? A divisão dos dois vai dar raiz de 3. Ok. E agora? A gente viu essas duas. O que a gente vai fazer agora? Tá vendo esse ciclo? A gente vai colocar no ciclo trigonométrico. Vamos lá. Vamos antes descobrir quais são os catetos opostos, qual é a hipotenusa e qual é o cateto adjacente. Isso aqui é o cateto oposto sobre hipotenusa, né? Que é seno. Isso aqui é cateto adjacente sobre hipotenusa. E isso aqui é cateto oposto sobre cateto adjacente. Raiz de 3 não é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 1? Então o cateto adjacente está certo, que é 1 e 1 nos dois. A hipotenusa está 2 e 2 nos dois, está certo. O cateto oposto está igual nos dois, que é a raiz de 3, está certo. Vamos colocar agora. Se a gente dar um zoom isso aqui, isso é um triângulo, né? Isso é um triângulo. Então qual é o cateto oposto do ângulo de 60? Qual é o cateto que não pega? Não toca nele. É esse aqui, né? Então vai ser raiz de 3. Agora, qual é o cateto adjacente? O que toca nele? Esse aqui. O ângulo de 90 graus está aqui. Então a hipotenusa é essa. Aí, qual é o cateto adjacente? Esse aqui, ó. Ele está tocando, então é 1. E qual é a hipotenusa? 2. Certo. Agora, como eu expliquei na aula passada, a gente tem que ver se eles estão certos. Como é que a gente vê isso? Eu não disse que quando ele está em cima, quando ele está positivo, ele está mais ou menos assim. Em todo gráfico é o seguinte. Em todo gráfico, se o x está na direita, ele é positivo. Esse é positivo, esse é positivo, esse é positivo. Se ele está para cima, se ele está em cima, é positivo. Agora, se ele está embaixo, o y dele vai ser negativo. Ou se ele for x, se ele estiver na esquerda, o x dele vai ser negativo. Nesse caso aqui, desse gráfico, você pode notar que o x dele está na esquerda e o y dele está embaixo. Então ele está negativo. Os dois estão negativos. Por quê? Aqui é 1 e aqui é raiz de 3. Entendeu? Se fosse aqui é 1 e aqui é menos 1. Aqui é 1, aqui é menos 1. Entendeu? É a mesma coisa que um gráfico. O que acontece? Como ele está para a esquerda, esse aqui é um valor negativo. E como esse aqui está para baixo, esse aqui é um valor negativo. Lembrando que sempre
a hipotenusa é positiva. Ela sempre vai ser positiva porque ela vai se originar do quadrado desses dois catetos. E o quadrado dos catetos, sempre que for um quadrado, o negativo vai sumir. Então vamos lá. Isso aqui é menos 1 e menos raiz de 3. Vamos substituir nesse caso aqui. Aqui está raiz de 3. No caso é menos raiz de 3, né? Menos, aqui é mais. Menos com mais, menos. Nesse caso aqui, menos 1. Aqui é menos 1, aqui é mais 2. Menos com mais, menos. Nesse caso aqui, isso aqui é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 1. Só que no caso aqui, o 1 é menos 1. Aqui é menos. E o raiz de 3 é menos raiz de 3. Menos com menos, mais. Então esse é um valor positivo. Aí a gente achou já o valor. Vamos lá fazer Pitágoras para ver se a gente acertou. Vamos lá. Pitágoras, né? O quadrado dos catetos, a soma dos quadrados dos catetos para o quadrado da hipotenusa, certo? O quadrado de menos 1, quadrado de menos 1, mais o quadrado de menos raiz de 3 é igual ao quadrado de 2. Ok. Quadrado de menos 1, 1. Porque menos 1 vezes menos 1, 1. Menos com menos, mais. Mais menos raiz de 3 ao quadrado. O menos com menos, porque vai ser menos raiz de 3 vezes menos raiz de 3. Menos com menos, mais. Mais com mais daqui, mais. Raiz de 3 ao quadrado. Corto o quadrado com essa raiz, 3. Vai cortar a raiz com esse daqui. E agora? 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 4. 1 mais 3, 4. 4 igual a 4. Tá certo? 4 é igual a 4? Sim. Então, tá ok. Esse é o segundo capítulo de funções trigonométricas. Caso vocês ainda estejam com dúvidas, eu vou fazer o próximo capítulo, que vai trabalhar um pouco mais com esses gráficos e vai trabalhar agora com a divisão deles e como descobrir as funções trigonométricas. Ok? Por exemplo, eu quero achar a tangente de 65. A gente vai trabalhar para achar a tangente de 65 de um jeito que a gente consiga usar os ângulos notáveis. Ok? Bem, pessoal, valeu!